Olá, meu amigo, a paz do Senhor Jesus. Sou o pastor Alexandre Lisboa. Nós estamos aqui junto com o pastor Geraldo Rocha, pastor presidente da Assembleia de Deus do Brasil, pastor também presidente da Convenção Nacional da Assembleia de Deus do Brasil. Estamos aqui nos estúdios da IEADB TV. Esse é o nosso primeiro programa, nosso primeiro podcast, e para mim é um motivo de muita alegria a gente poder iniciar esse podcast com a presença do pastor Geraldo Rocha. E nós vamos estar aqui trazendo um pouco da história do ministério, da história do pastor, e eu creio que vai edificar muito a sua vida em nome de Jesus Cristo. Pastor Geraldo Rocha, nós vamos iniciar esse podcast aqui, nesse primeiro programa, e assim, é muita alegria para a gente poder iniciar com o Senhor, porque a gente tem algumas pessoas que, devido à responsabilidade, devido ao trabalho, se tornam talvez até inacessíveis. São pessoas difíceis de estar, né, tendo talvez esse momento. E o Senhor de tão bom grado, né, se colocou à disposição. Então eu quero louvar a Deus pela vida do Senhor hoje. Louvar a Deus por a gente estar podendo gravar esse primeiro programa, que eu tenho certeza vai abençoar muitas vidas com o Senhor aqui no estúdio, em nome de Jesus. Tá, meu pastor? Pastor Alexandre, eu fico feliz em poder atendê-lo e também acreditando que nós estamos vivendo um progresso, né? Está aí com esse meio de comunicação, com o desejo de levar aos nossos assistentes, aí, aos nossos espectadores, quem sabe alguma coisa extremamente útil e até dirimir dúvidas, quem sabe, né? Então eu estou aqui a serviço da obra, meu irmão, estou aqui para servir. Amém. Muita vontade. Amém. Meus irmãos, nós começamos agora esse podcast e a Assembleia de Deus do Brasil que abriu essas portas, porque devido ao avanço da tecnologia, nós tivemos uma preocupação muito grande de trazer um conteúdo relevante, né, para as pessoas, e eu queria ouvir do pastor, né, como que isso entrou no coração dele, como que isso entrou no coração do ministério, porque a gente sabe que a internet hoje, ela dissemina todo tipo de conteúdo, né? Qual foi a preocupação da Assembleia de Deus do Brasil quando propôs, né, no coração montar o estúdio e também nos abrir essa porta, né, para que a gente esteja levando ali para as pessoas, né, uma palavra, um testemunho, histórias edificantes? Olha, primeiro passo é a própria realidade de hoje. Não tem como. Nós hoje estamos inseridos num contexto e que jamais poderíamos imaginar que viveríamos o que estamos vivendo hoje. É difícil. Ainda mais quando se fala de liderança, né? Você está aí com essa responsabilidade, tamanha proporção, e de repente você é levado a uma nova era, a um novo momento, uma nova época. E a gente, querendo ou não, quando assustamos, já estamos inseridos nesse contexto de vida. O que nos resta nesse momento? Procurar nos adequarmos à realidade de hoje e tirarmos os nossos bons proveitos, é claro, né, pastor Alexandre? Tem que tirar bons proveitos, não tem uma outra forma de ser. É verdade. E a pandemia impulsionou muito isso, né? Com certeza. Acabou que nós tivemos que nos reinventar, cultos que a gente às vezes nunca imaginou que fosse tão rápido. Tivemos que começar a fazer cultos online, né? Atender as pessoas de maneira remota, né? Até as reuniões, às vezes, né? Para o senhor que tem uma responsabilidade ministerial que foge das fronteiras de Minas, porque em Minas a fronteira do ministério, mas como pastor também da Convenção Nacional, né, é toda aí a extensão do Brasil. Às vezes o senhor precisa
fazer reuniões, precisa alcançar essas pessoas, dar uma palavra, então acabou sendo inserido automático aí. Sim, é o que eu estou falando, não teve jeito. Praticamente, nós não tivemos outra opção, a não ser reinventarmos, como você disse muito bem. Por quê? Porque ou fazíamos, não tem outro jeito. E existe aquele dito popular bem antigo, né, que os pessoal diziam que o carro apertado que canta. Então, vivemos numa situação e sentimos, agora nós temos que... Já imaginaram ficar aí 2 anos nesse obrigado a estarmos quase que enclausurados, sem podermos fazer muita coisa e a lei em cima impondo para você aquela condição, não tem que ser assim, é proibido isso, é proibido aquilo, e agora? Aí, de repente, olhamos para o meio digital e vamos fazer desse meio o nosso sistema de comunicação. E, de repente, chegamos aonde chegamos, graças a Deus, que tem sido para o bem, é claro, né? Tem os seus prós, mas também, claro, tem os contra, essas coisas todas. Mas acabamos chegando aonde chegamos e, eu diria assim, pastor Alexandre, vencemos até aqui. Graças a Deus, é verdade. É um desafio, né? Essa pandemia colocou todo mundo nesse desafio de se reinventar. E por um lado é muito bom, porque como a internet todos podem colocar conteúdo hoje, a gente sempre teve a preocupação de trazer um conteúdo de qualidade, trazer alguma coisa que realmente tenha uma base, porque hoje é muito complicado quando se trata de conteúdo, do que as pessoas estão se alimentando o tempo inteiro. E a gente passa por uma situação hoje, e eu falo como pastor, que não somos só nós que pastoreamos as nossas ovelhas. Elas estão escutando um tanto de gente. Certíssimo, certíssimo. Então eles pegam, né? Se a gente acompanhar o histórico de postagem das ovelhas que a gente tem, elas postam nos seus stories históricos ou falas, comentários de diversos pastores diferentes que estão entrando dentro da casa delas, sim, claro, com uma palavra e com uma direção. Claro. Então, assim, hoje, né, a Assembleia de Deus do Brasil também tem dado para essas pessoas a possibilidade de conhecer seus pastores, de conhecer a palavra, o caminho, o qual, né, o ministério tem zelado por todos esses anos, e para que as pessoas não falem que não tem seguido por falta de opção, né, pastor? O meio digital, ele tem os seus grandes benefícios, e hoje podemos falar disso aí com mais convicção. Por quê? Porque utilizamos, né? Verdade. E imagina bem, se não fosse o meio digital, se não fosse hoje esse meio da comunicação, estaríamos ainda hoje sem muito sucesso. À nossa distância, teríamos várias pessoas, e aí como fazer uma situação dessa? Então, graças a Deus, tivemos esse espaço físico aqui, né, esse estúdio, que está aqui a serviço, graças a Deus, de muitos e muitos. Ele não é exclusivo, então está aqui para nós prestarmos o nosso serviço, levarmos à distância, responder perguntas, tirar dúvidas, inclusive à distância, e, acima disso, favorecer o nosso público, que não se limita à Assembleia de Deus do Brasil, mas o nosso público cristão de uma maneira geral. Estamos aí. Então, utilizando, você imagina bem, agora com liderando a nossa convenção nacional, optamos, inclusive com a sua boa assessoria, nós fizemos e temos tido ainda a oportunidade de fazer os nossos contatos através de videoconferência. E ajudou muito, né? Pois é, e quantas pessoas, né? Quantas lideranças de Estado estavam aí através do virtual? E interessante que né, antigamente se limitava a adolescentes, né, o acesso se limitava a um público específico. Sim. E hoje não. Hoje todos tiveram que ser inseridos. Todos. E viram também o quanto isso foi bom. Porque, né, no início das transmissões ali, das reuniões, da convenção, tínhamos uma dificuldade. A gente tinha que assessorar a pessoa por telefone, meio, né? Tinha que conseguir alguém para assessorar. Mas depois que encontraram o caminho, se tornou até um multiplicador no estado deles, que tinham dificuldade de acesso aos outros pastores, e usaram isso como uma parte boa para replicar lá. Sim, nosso Deus, comunicação hoje aí virtual, são aulas que são ministradas, cursos de excelente qualidade ministrados, alcançando distâncias enormes.
não é isso? Então, nós temos até, estamos conversando com a faculdade, que vai estar também nos ajudando aqui, ajudando os nossos inscritos no canal, que é uma faculdade à distância, que vai, né, nós vamos estar sorteando bolsas, vamos estar sorteando cursos, pós-graduação, tudo à distância, para as pessoas hoje, a pessoa em casa, ela pode alcançar muita coisa boa, ao mesmo tempo, ela pode alcançar muita coisa ruim. Sim, eu diria são duas linhas, né? Mas entendemos o seguinte, que como cristãos que somos, como defensores de uma bandeira evangélica que nós somos, nós temos que, nessa hora, correr atrás, pedir direção divina para tomar as nossas decisões, porque precisamos, e a ferramenta está aí. É claro, é evidente que na mão de muitos usuários, mas importa que nós tenhamos a nossa idoneidade, tenhamos o nosso cuidado para procurar fazer o de melhor. E graças a Deus que são rincões aí que estão sendo alcançados. Verdade. Não é mesmo? Tudo através do meio de comunicação. Então eu digo para o irmão o seguinte, que isso que está funcionando hoje, esse meio que está funcionando hoje, e com muita alegria esse bate-papo nosso aqui bem tranquilo, a gente percebe que, imagina bem, se ficássemos retidos, reféns das imposições, jamais chegaríamos onde chegamos. Verdade. E hoje, fizemos nosso encontro convencional lá no estado. Foi uma bênção. Você vê, pois é, a repercussão que aquilo tudo teve. Foi uma bênção. Agora eu te pergunto, nós preparamos isso de onde? Da distância. Reuniões. Já estava tudo pronto, né? Chegamos lá e já estava tudo... Eliminamos, inclusive, grandes burocracias. Tudo isso aí através de quê? Das nossas videoconferências, tratando dos conselheiros todos ali juntos. Foi uma coisa muito boa. É verdade. E esse espaço, né, vai alcançar, eu tenho certeza, né, as igrejas do interior, as outras igrejas também, e dá para as pessoas uma condição de entender o papel da Assembleia de Deus do Brasil hoje na nossa sociedade. Hoje a gente tem um nicho de igrejas que cresceu muito, e muitos, para adquirir prestígio, adquirir solidez, né, já vai lá na junta comercial, lá no cartório, e coloca na frente do nome dele A e D. A de Assembleia e D de Deus. E essa pessoa, às vezes, nunca foi na Assembleia de Deus do Brasil. Nunca passou na porta da Igreja Assembleia de Deus do Brasil. Mas para conseguir uma solidez, para conseguir uma credibilidade junto à sociedade, as pessoas, elas, né, vai lá registrar e falam, não, põe um A e um D aí na frente, para todo mundo achar que minha igreja é Assembleia de Deus do Brasil, Assembleia de Deus. E não é qualquer igreja, né? A Assembleia de Deus do Brasil, às vezes as pessoas me encontram e me confundem muito. Quando eu falo assim, não, eu sou pastor da Assembleia de Deus do Brasil. Ah, mas é a igreja do ciclano, do deputado, da pessoa, Não. Aí eu tenho que explicar. Tem que descer as minúcias. Eu tenho que explicar que não é isso. Eu vou te contar, por incrível que pareça, mas isso de um lado dignifica. Dignifica por causa do nome, por causa do respeito. Não seria nem a palavra correta, mas eu vou colocar a tradição, essas coisas todas, porque tem história. História de criação, história de convívio, história de historiadores. Alicerce. Da época. Base. Exatamente, essas coisas todas. Então, sim, agora, é o lado da influência, pastor Alexandre, é o lado da influência, porque hoje se influencia com muita facilidade. E aí, através da influência, as pessoas adotam nomenclaturas, títulos diferentes. Não é? Hoje a influência está tão grande que já existem instituições religiosas hoje que negociam a sua franquia. Só para você ver o ponto que chegamos. Mas, então imagina bem, mas não estamos aqui para estar fazendo comentário nesse sentido, porque o objetivo nosso é simplesmente mostrar a nossa história, mostrar os valores, para que as pessoas tenham a oportunidade de conhecer um pouquinho também da história de Assembleia de Deus do Brasil. Mas eu digo para o irmão, com toda a honestidade, tudo isso nos obriga a aceitar as realidades
de hoje, mas jamais, 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 jamais perdermos a nossa origem. Isso não. Defendemos isso. O exemplo que o senhor estava me dando, né? Eu posso pintar a casa, trocar os azulejos, Mudar né? o layout todinho, O né? layout, mas o alicerce da casa você não mexe. É o sustentação da casa, né? Não pode, não tem jeito, né? Os pilares ali, aqui não tem jeito. Mexer, você compromete toda a sua estrutura. Infelizmente, né, pastor, essa nossa geração, ela vai atualizando tudo. A gente estava conversando sobre atualizações, nós atualizamos. Tem gente que fala assim, a Assembleia de Deus não atualiza. Lógico que atualizamos, senão a gente estava abrindo aqueles rolos ainda lá. A gente estava usando a pedra da tábua da lei de Moisés. Aqui a gente usa a Bíblia, não é verdade? Quer dizer, isso aqui já é uma atualização. Por quê? Porque quando inventaram lá o papel, quando inventaram a imprensa, foram lá e imprensaram a Bíblia, nós atualizamos. Agora, nós não vamos mudar a essência. Não, de jeito nenhum. A essência não se muda. Nós não vamos mudar. Valores e os valores da Assembleia de Deus no Brasil é a mesma coisa. Né? Muda-se, às vezes, a fachada da igreja. Não é isso? E outra coisa, não é porque se foi uma velha diretoria, velha no sentido de anos passados. De trabalho. De trabalho, essas coisas. Que deixaram as suas boas fundações, seus bons pilares, não é? Que tem a sua história também exemplificada lá nos próprios documentos, essas coisas que pagaram altos preços para fazer, sofreram situações, inclusive de épocas que não eram as épocas de hoje. Sim, não é isso? Então, muito. Então, você imagina, agora, preserva-se isso. É uma continuidade, né? Ou seja, não é porque encerrou ali que agora tem que mudar ciclo tudo, que vai mudar tudo. Mudar tudo, de maneira nenhuma. Por isso que a gente tem hoje, né, as convenções, os estatutos, né, tudo que a gente caminha dentro daquilo justamente para que a gente não tire os alicerces. Senão, não pode. Se tirou o alicerce, cai. De jeito nenhum. Alguém um dia me perguntou, alguém um dia me perguntou o seguinte, mas pastor, por que isso? Esse negócio, essa modalidade, essa liturgia aí de inicia os cultos com os joelhos dobrados fazendo oração. Depois se levanta e canta e tem que ser os hinos da harpa. Primeira palavra. Harpa cristã. Primeira palavra. Aquela coisa toda, aquela liturgia. Mas por que isso? Eu falei, porque nós somos a Assembleia de Deus do Brasil. Não adianta. Se não fosse isso, seria uma outra situação. Então eu fico imaginando isso, que realmente são valores. Nós não podemos desprezar. Harpa cristã, claro, está lá o nosso cenário, harpa cristã. Esses aí dificilmente você vai ver eles lá sendo exibidos nos shows cristãos, não, porque não fazem parte. Às vezes, raríssimas exceções, os cantores adotam lá uma música, lá um cântico da harpa cristã para enriquecer arranjo lá, para enriquecer o seu CD, essa coisa todinha, mas não é habitual. Agora, se inicia lá, esse período da banda, rapaz, mãe, dá uma saudade da banda, a banda tinha que continuar existindo. Nossa, é verdade. Essas bandas musicais, coisa linda, maravilhosa. E mostra também o nosso zelo, porque eu estava comentando com o senhor, tem algumas coisas que me chamam a atenção, junto à harpa cristã. Tem hinos ali que você vê que é cantado, que já foi gravado por centenas de pessoas, que é cantado nas igrejas, que toca nas rádios e que está escrito lá, autor desconhecido. Desconhecido. Não era o objetivo, né? O objetivo da pessoa não era ganhar um dinheiro, não era fazer um CD, não era ficar ilustre, era adorar a Deus. Sim, verdade. E isso, né, se perdeu totalmente com o capitalismo que a gente vive, né? A banda grava uma música, eu não preciso ser reconhecido por ninguém, mas tem que pôr o nome na capa do CD. Mas tá lá, quer dizer, é uma controvérsia. Eles cantam que não precisa ser reconhecido por ninguém, mas tem que pôr lá o nome, tem que registrar. Então tem que ser reconhecido. É um negócio esquisito. Mas então eu te falo o seguinte, que realmente, olha, nós dizemos da seguinte forma, ainda existe lá a Assembleia de Deus do Brasil, ainda existem os cânticos da harpa, continua existindo. Temos muitas igrejas nossas que ainda preservamos ainda os instrumentos musicais, banda musical. As bandas, né? Os corais, essas coisas todas ainda. Eu não sei tocar nem pandeiro, eu já tentei tudo.
E olha que na minha época tinha banda. Tá, mas... Eu cresci ali no Santa Cruz, tinha bandinha assim, pelo menos tentava se fazer. Sim, verdade, e tal. Verdade. Eu lembro que a gente ia pro Nova Vista. Hoje, quando se fala de banda, o pessoal pensa lá num conjunto. No conjunto, não, a gente ia pro Nova Vista. Domingo, depois da escola bíblica, saía a banda na rua e uma banda imensa. Rapaz, desfile, né? Não, e tinha uns trompetes que era do meu tamanho na época, que o povo carregava nas costas e saía. Baixo turba, né? Que grandão assim. Aquilo era maravilhoso. Rapaz, é o que eu te falo, por isso que eu te digo que são belas as histórias e muito prazerosas de ser contadas. Como aqui. Trazia comunhão, né, pastor? Isso trazia muita comunhão. Pois isso representa muito. E outra, saber que nós estamos falando aqui, com certeza, muitos dos nossos queridos aí, saudosos inclusive, o falar do saudosismo vai aflorar em bastante pessoas. Porque verdade. Isso é uma grande... Rapaz... E foram a base, né? Não tem como agora você tirar a base. Pastor, saber de quando começamos... E hoje, onde estamos, valorizando até a era atual do mundo digital, da nova tecnologia, essas coisas todas, mas imaginando como tudo isso veio a existir e os valores que se criaram através disso, os valores que eu estou dizendo são muito mais a nível de pessoas. Sim. Grandes tesouros, grandes pilares que se formaram aí para defender não essa ideologia, mas essa teologia bíblica, essas coisas, criações de várias escolas, vários seminários, quantos obreiros já formamos para a faculdade e conduzimos aí. Pastor, assim, hoje nós somos privilegiados, temos acesso à informação com um clique. Sim. E eu fico assim, abismado, né? A gente tem o privilégio de dar aula na ETEP hoje, só que você tem acesso à informação. O meu desafio é diferente do desafio dos pastores, né, que iniciaram a ETEP em 1986. Com toda certeza. Com toda certeza. 80 e quanto? 1982. Quando eu nasci. 82. Eu estou com 39 anos, nasci em 82. Você vê, no nascimento da ETEP. Os pastores lá tinham um desafio e trazer conhecimento numa época que o conhecimento era a coisa mais difícil que tinha de ter. Porque para você ter um livro, para você interpretar aquele livro, porque você não tinha pessoas falando, você não tinha acesso a isso. Então tinha que ser por uma inspiração do Espírito Santo mesmo, tinha que ser por muita dedicação aquilo para você compreender e ensinar para muitas pessoas que às vezes não sabia ler e escrever. Sim, verdade. Era um desafio. Também é um dificultador. Era um desafio. E agora, o nosso desafio hoje é você trazer um conhecimento que não está na internet. Porque o conhecimento que você ensina hoje na sala de aula tem 200 vídeos na internet, cada um falando uma verdade. E de maneira diferente. De uma maneira diferente. Verdade, sim. Correto. Então você ganhar a confiança do seu aluno ali, para mostrar para ele que ele tem a opção de escolher qualquer orientador, mas você está ali para ensinar para ele a palavra de maneira fidedigna, né? É um desafio também, pastor, diferente dos outros. Pastor, né? E outro detalhe, naquela época, ou naqueles anos passados, nós não tínhamos muitos teólogos a nível de escritores, essas coisas, não tínhamos. Era muito escasso. Era raridade. Né? Você pegar um bom livro para você se inspirar nele para bons ensinos, era raridade. Isso acontecia. Hoje, você nem precisa de livro na sua mesa, porque você hoje baixa. Às vezes você baixa de um autor americano já traduzido. Exatamente. E fenômenos aí da literatura teológica. Não é? Verdade. Pessoas assim, então imagina bem a nossa história. Agora, eu vou mudar isso? Não. E eu, como um pastor, né, assim, me considero novo para o ministério, eu falo que eu sou muito privilegiado, porque a parte de quebrar pedra, muita gente já quebrou a pedra para nós.
Hoje você tem uma igreja, você tem um ar-condicionado, você está dentro do estúdio. As pessoas aqui hoje, a gente pode ter acesso a esse vídeo aqui a 1.000, 10.000, 1 milhão de pessoas, não sei. Sim. Pode ter acesso com uma facilidade muito melhor, uma tranquilidade. Eu moro a 5 bairros da minha igreja, eu entro no meu carro com 8 a 10 minutos, eu estou na igreja. Então, se a gente tem hoje uma tranquilidade, que para chegar a ela, uma geração teve que quebrar muita pedra. Muita. Né? E eu queria até que o senhor falasse um pouco para nós. Como é que começou o seu ministério? Né? Ó, eu vou te contar. Exatamente no ano de 1972, naquela época, não havia ainda aquelas classificações. Era grupo escolar, ginásio e depois curso superior. Era assim que se classificava. Então, eu lembro que eu fiz, eu estudei no Senai um certo período, mais ou menos 2 anos. Eu fiz um curso de aprendizagem industrial lá no Senai, mas eu não recebi qualificação de formação a nível de ginásio, que seria hoje o 2º grau, né? E aí então eu matriculei em um colégio para eu fazer a convalidação. E aí precisava de prestar algumas matérias. Tive que estudar mais 1 ano. Estudei mais 1 ano e nesse período, começou a aparecer uns cultos lá perto da minha casa. Sabe, uma vez por semana apareciam uns cultos lá. E a gente lá em família, tal, aí de repente, né, a matriarca, né, a mãe falava, assistir os cultos lá. E a coisa veio gerar essas influências. E era algo muito... hoje a gente tem, né, para fazer as pessoas que vão nos assistir aí, muitos mais novos, falam, não, mas igreja a gente vê em qualquer esquina. Mas antes não. Antes você tinha uma igreja a cada 4 ou 5 bairros, não era isso? Eu andava mais ou menos uns 40, 50 minutos para chegar na igreja, para assistir um culto. Aí pra você ver. É verdade. E o senhor chegava atrasado, pastor? Mas não chegava mesmo. A vontade era maior do que o dever, sabe? A vontade era maior do que o dever. Então você imagina bem. Aí sim, foi assim os meus passos. No culto no lar. Os cultos no lar. Começou assim, né? No culto no lar. E aquele culto em família, mas que me chamou a atenção. Dali, um certo dia, então, eu cismei por insistência dos pais, eu cismei de assistir um culto na igreja. Aí andamos mais ou menos uns 40 minutos caminhando e chegamos lá. E lá eu tive a primeira oportunidade de assistir um culto. Agora, me fala o perfil da igreja. Mas uma coisa extremamente simples. Simples, mas simples mesmo. Estou te contando uma história minha, os meus passos. E as coisas então desenvolveram desta forma. Cultos, como que eram os cultos? Não era cultos recheados com grandes instrumentos, com nada disso, não. Mas era um culto, eu falo para você, um culto muito recheado de essência espiritual. Por quê? Era o desejo que prevalecia. Eu repito, usei esse termo, vou repetir, não eram os deveres que mandavam, eram os desejos. Era a vontade. Que atuava em cima dos deveres. Quantas vezes alguém me questionava, dizia, mas você andar essa distância longe, chovendo? Eu dizia, o que eu vou te responder é o seguinte, que eu quero. Tinha uma necessidade. Exatamente, mas eu quero. A ação do Espírito Santo é muito linda. Eu vi uma frase essa semana que ela fala o seguinte, que na igreja, a igreja antiga, se você tirasse o Espírito Santo dela, as pessoas perceberiam imediatamente que estava acontecendo alguma coisa. Com certeza. E a pessoa falou o seguinte, e hoje? Se tirar o Espírito Santo, será que vai mudar alguma coisa na igreja? Porque, infelizmente, a gente está fazendo tanta coisa e a gente não está deixando a ação do Espírito Santo fazer mais nada. Falando, não, daqui não tem lugar para ação não, porque eu já planejei, vai ser do meu jeito, né? Então, assim, antigamente a gente sempre ouve essas histórias do que acontecia de uma maneira simples, sem muita coisa, e como que as pessoas voltavam totalmente transformadas. Eu lembro muito bem, por isso que eu falo que é muito preciosa essa história, e é bom que as pessoas conheçam o que é a Assembleia de Deus do Brasil, porque ela
passou por todo esse caminho, das dificuldades principalmente, ostentação jamais, não tinha como ostentar o quê? Não havia nada. Mas o mais precioso de tudo é você poder ler lá nas páginas do livro de Atos, começando a conhecer os passos da igreja primitiva, que a gente vivia aquela comunhão no partir do pão, nas orações. Bastava você falar assim: amanhã nós temos um culto de oração. Nosso Deus, era uma coisa extraordinária. A alma era já... o manifestar do Espírito Santo em presença real nos cultos era uma coisa extraordinária. E aquilo, de fato, te enchia de gozo. Não precisava de mais nada. Eu não gosto nem muito de estar falando no passado, não, mas é para que as pessoas conheçam realmente o que somos hoje. Sim, crescemos, evoluímos, sim, mas eu sou aquela pessoa e comecei lá na tenra idade, com meus 19 anos, por aí. Para você ter uma ideia, meu batismo aconteceu aos 22 dias do mês de novembro de 1972, quando isso aconteceu. Imagina bem que situação. E aí foi, e as coisas vieram a acontecer. E o senhor já começou a servir na igreja? Como é que foi essa inserção do senhor? Foi assim, não, o senhor começou ali a ajudar e naquela a mão de obra era também muito escassa, né, pastor? Era tudo, ajudava em tudo. Vamos construir aqui, nós estávamos lá fazendo o concreto, trabalhando, mas isso é de verdade mesmo, furando buraco, a partir daí, e com muita satisfação. E outra, servi sim, não demorou muito, e aí me colocaram lá para ajudar a acompanhar os cânticos da igreja, e a gente não era exímio tocador não, mas um pouquinho que sabia era tão útil para a liderança, né? Porque aquele negócio, era boa. É o termo que você usou, você não era um maestro dos cânticos, mas era o maestro do culto. Então, e tinha as lideranças, claro, e a gente estava junto lá, na nossa simplicidade, mas estávamos juntos. A juventude, então, uma influência tão grande. Hoje eu fico pensando, o que influencia hoje uma juventude em detrimento daquilo que se fazia antes? Você imagina a situação. Era uma coisa diferente, muito diferente. E aí, pastor, caminhamos, aquela igreja que era paupérrima, que tinha lá as suas paredes definidas por lonas, aquela lona plástica, aquela coisa complicada, aqueles bancos que só tinha a tábua de assento e 2 pés, não tinha encosto, não tinha nada. Só a ripinha. Aquele chão de terra batida, aqueles negócios, lona por cima, e mais adiante você se vendo construindo um templo ali, e daquele templo, pela graça de Deus, surgiram outros e outros e outros, e as coisas vieram sendo construídas. Então, falar disso eu falo com muita gratidão, com muita satisfação, porque é uma história que eu tive a oportunidade de fazer parte dela, contemplando e tudo, e chegar hoje numa era totalmente diferente, que a gente chama o seguinte, uma era de uma modernidade, aonde dizer isso, você pode ser até ignorado. Verdade, quando nós fomos fazer o aniversário de 50 anos lá do bairro Santa Cruz, a gente pensou em pegar fotos antigas, fazer um mural e tudo, como fizeram no Nova Vista. E quando eu peguei as fotos, nós não conseguimos fazer por conta da pandemia. Entrou a pandemia, infelizmente suspendeu. Mas eu estava esses dias vendo lá no meu escritório as fotos. E é impressionante. 90% das fotos que os obreiros estão juntos envolve a construção da igreja, não envolve culto. Não. Hoje a gente tira foto do culto. Culto, a beleza. Então, assim, todas as fotos nossas, se abrir a rede social, a gente está no culto. E é a benção. A gente está no altar, a gente mostra a igreja. E agora as fotos que a gente pega e vai olhar antiga, quando você fala, nossa, reunimos para né, e tal, 90% era exercendo um trabalho. Exercendo um trabalho, verdade. Então, assim, isso trazia uma comunhão e trouxe para a igreja você não tinha domingo. Dizer o seguinte, um sábado, domingo, dizer o seguinte, olha, eu vou repousar hoje, vou almoçar, descansar. Não, era atividade mesmo, atividade, trabalhando, para construir, para levar a palavra ao ar livre, com aquelas caixas de instrumento nas costas, a gente caminhava.
Mas era isso, E era literalmente. e não tinha fadiga na Prazeroso. segunda-feira. Não, E a segunda-feira não, você não tinha fadiga aqui. Não tinha reclame, não tinha nada disso. Eu lembro de todos esses detalhes e fazendo a comparação, analisando assim os degraus do crescimento, do desenvolvimento, que fomos realizando, e hoje alguém te pede contas do que você realmente é em termos de extensão, você vai falar, olha, a nossa Minas Gerais, nós temos igrejas em várias cidades mineiras. E, possivelmente, nessas cidades, várias igrejas ali edificadas. Hoje, nós dizemos que, por consequências e por força de tudo isso, nós saímos do próprio Estado para edificar fora dele também. Até fora do país, né, pastor? E hoje até fora do país. Você imagina os nossos nobres obreiros, incansáveis companheiros, ministros, que estão ali atuando hoje, atuam com muita coragem, muita alegria, mas a maioria deles não fizeram parte lá do princípio, lá do início. O bom dessa conversa, pastor, é isso, é porque às vezes somos julgados por momentos. Sim. Que as pessoas conhecem a gente, às vezes, pela pregação, pelo dia que você passou lá e conversou 10 minutos, por essas coisas simples. E as pessoas têm que entender que nós somos uma longa história, pastor. E somos mesmo. Nós temos uma história e essa história assim, merece o respeito, né? Merece todo o respeito, porque pode-se chegar um obreiro hoje e esse obreiro falar assim, não, eu prego melhor, eu canto melhor, eu posso até dirigir uma igreja melhor, faço alguma coisa melhor, porém, não tem a história que a gente tem. Não tem a história que o senhor tem. Não tem. A gente, e a gente pode viver mais 50 anos que talvez não vamos conseguir construir uma história da forma que construiu com tanta solidez, né? Com tanta solidez. Porque a Bíblia vai dizer que existe aquele que ouve as palavras do Senhor e as pratica, é igual o homem que construiu a casa sobre a rocha. A rocha, exatamente. Um alicerce, uma base. E ele fala que aquele que ouviu as palavras e não pratica é semelhante ao homem que construiu a casa sobre a areia. Às vezes a gente vê tanta gente crescendo do nada. Crescendo, não era ninguém e apareceu, do nada apareceu e já apareceu grande. Sim, aí às vezes você até se choca, você fala assim, Senhor, mas não é possível, eu estou aqui quebrando pedra e a pessoa já apareceu dessa forma. É porque construir parede sem alicerce é rápido. Se você quiser construir só a parede sem o alicerce, em 1 minuto você constrói. Constrói com facilidade. Com facilidade, então você cresce rápido. Mas a primeiro vento que ventar vai jogar no chão. E graças a Deus, o alicerce que a Assembleia de Deus do Brasil tem, por causa de todos os homens de Deus que passaram e que dedicaram ali a sua vida, o seu chamado, é que hoje a gente tem uma solidez para poder pastorear. E por isso que eu falo assim que a gente... eu me sinto um privilegiado, porque as pessoas, quando olham para nós como pastores da Assembleia de Deus do Brasil, nos reportam um respeito adquirido por todos aqueles que vieram fazer um trabalho. Verdade. Por isso que eu digo para você, eu creio que hoje, nessa atualidade, ainda existem muitas pessoas que gostariam de ter a sua instituição respeitando as origens, ou vivendo aquela originalidade toda. Que isso não é ser antigo, é simplesmente manter viva a sua história, porque é ela que alegra. Verdade. Ela é que dá satisfação, ela é que dá convicção, essas coisas todas. E eu te falo, a gente teme muito o desenvolvimento hoje. Por quê? Começamos falando de um ponto que é a era digital, principalmente, e eu digo para você, olha, a influência, ela sim, tem
a sua parte positiva. Se não fosse isso, não estaríamos atuando aqui hoje. Sim, sim, não é? Verdade. Levando. Agora, se classifica, como outras coisas, em bom e ruim, bem e mal. Por quê? Quando se usa os meios de comunicação, na alta modernidade de hoje, quando se usa os meios de comunicação, se usam todos os meios de influências possíveis. Então tem o negativo e tem o positivo, não é? Tem o camarada que trouxe, tem o agente que trouxe a mensagem negativa para Adão e Eva, e tem aquele que trouxe a mensagem positiva para Adão e Eva. É verdade. Entendeu? Imagina que a coisa, claro, no grau de influência lá não era tão grande assim, mas também os influenciados foram pequenos, então foram fáceis de ser influenciados. Fez toda a diferença. Toda a diferença. Então, imaginemos isso hoje. Importa, pastor Alexandre, importa que nós, como líderes, como os responsáveis para preservar a obra do Senhor, eu acho que isso traz segurança para os nossos liderados, para os nossos membros, nosso povo, eles se sentirem seguros, dizerem, não estamos realmente ainda em uma igreja que é a nossa família. Eu, às vezes, uso muito esse termo, dizendo, olha, nós somos a família Assembleia de Deus do Brasil. Gosto muito desse termo, isso é muito bom. Então, importa que nós tenhamos esse devido cuidado, porque, olha meu irmão, eu diria com todo, assim, eu diria com a maior convicção, de poder dizer assim, que estamos caminhando para um mundo de alienação, um mundo de alienados. Uma era em que você não pensa, em que você faz. Que você não precisa de fazer nada, né? Hoje você... um carro já dirige sozinho. Ou seja, hoje está tudo pronto, praticamente. Você não tem que pensar. Você não precisa pensar nada hoje. O carro está ali, você só vai dirigi-lo. Bom, quando precisa dirigir. Quando precisa dirigir. Se você tiver que mexer, você pode deixar ele. Põe ali no computador onde que ele quer que ele chegue, ele vai. Então, com essa era de muita informatização, muitas coisas, se nós não tomarmos o devido cuidado, chegará num ponto que eu estava usando esse termo para você, falando, é como aqueles zumbis, né, que fica ali todo mundo, não tem, zumbificados, não tem socialização. Sim. Não existem essas coisas. E um perigo da tecnologia, quando ela não é bem utilizada, sim, é isso, porque ela veio para trazer um comodismo muito grande. Com toda certeza. Então, assim, né? E é um perigo, porque a Bíblia manda a gente ser a Bíblia manda a gente amar o nosso próximo, a Bíblia manda a gente ter comunhão. Salmo 133, isso. É no meio da comunhão que o Senhor ordena bênção e vida para sempre. Só que a gente levado pelo avanço da tecnologia, caso a gente não use com sabedoria, ela nos leva ao isolamento total, porque antes você ia ao estabelecimento para poder comprar uma pizza e comia lá com a sua família. Sim. Passou um ponto que você começou a ligar para a atendente e pedir a ela a pizza do seu sabor, do que você queria, né, dessa forma, de outra forma e tudo, e ela entregava. Hoje você não precisa nem de conversar com ela, porque pelo aplicativo você fala o que você quer e resolve. Quer dizer, está cada vez mais nos afastando do outro. E a gente chegou a um ponto que a gente hoje tem medo do outro. Então como é que eu vou amar aquilo que eu quero distância? Exatamente. No tempo atrás, né, nos tempos passados, se você estivesse num ponto de ônibus, numa parada de ônibus sozinho, e chegasse alguém, você falava, não, graças a Deus, eu não vou ficar sozinho. Chegou alguém. Hoje você está sozinho e chega alguém, você fica com medo, falando, misericórdia, vai me roubar. Nossa, então a primeira preocupação é essa. Então hoje a gente já está querendo afastar do outro. E isso, a tecnologia, o avanço dela, se a gente não utilizar da maneira coerente, é a preocupação da Assembleia de Deus do Brasil com essa TV e também com o nosso portal para levar informação para as pessoas, para levar uma boa palavra, para levar uma direção, porque infelizmente as pessoas estão zumbificando, elas estão se afastando, elas estão com medo um do outro, e a gente chega ao ponto da família dentro de casa, o pai conversa com a filha que está no quarto pelo WhatsApp.
Você imagina. Eles estão no mesmo ambiente. E se a gente não tomar cuidado, a gente começa a fazer isso de uma maneira natural. O pastor, e existe, são valores que são desprezados. Por exemplo, o valor da socialização. Você fala assim, mas melhorou bastante o sistema de comunicação. Concordo. É mais rápido. Se comunica com muito mais facilidade. Mais eficiente? É, mais eficiente, não tem dúvida. Mas, em questão de resultado, de eficácia para o ser humano, eu diria o seguinte, eu disse para minha filha um dia, eu falei assim, escuta, mas pai, mas isso, olha aqui que eles criaram essa modernidade. Eu falei, eu não adoto isso não, e vamos chamar de retrógrado. Mas por quê? Por que eu preciso meus braços fazem servir só de enfeite, meu corpo, as minhas pernas também? Eu não preciso de nada, aqui, olha, contudo imagina, cada dia é criado um sistema para te dar mais comodidade. Agora, e deixar você mais... Pois é, só que essa comodidade aí te atrofia para tudo. Vocês imaginaram? Você chega... Estamos falando da igreja na era atual, né? Então, você imagina, por exemplo, eu cheguei no supermercado, fiz uma compra. Aí, dei um valor, R$20, e a minha compra ficou em R$17. A operadora de caixa teve que apelar para fazer a conta. Na calculadora. Para saber quanto de troco tinha me voltar. Por quê? Já está na profissão errada. É porque nós hoje, pastor, nós hoje não pensamos. Não, essas coisas. Então, eu digo o seguinte. Usa pouco o cérebro. Vamos analisar em que ganhamos e em que perdemos. Por quê? Se falarmos isso para a nossa juventude de hoje, não vão querer nem nos ouvir mais. É verdade. Não, você não faz parte da rodinha aqui. Não tem condição. E eu às vezes tenho isso. Às vezes eles não entendem nosso falar para eles. Hoje eles falam de gírias e formas que você falar, você está falando difícil. Exato, a comunicação é diferente. Verdade. A comunicação. Então, por isso que eu digo de que temos que preocupar, sim, mas não podemos desprezar esse instrumento tão eficaz para nós, porque tem gerado bons resultados. E é eficaz, eu imagino um pastor num interior precisando falar com a sua diretoria, com o seu regional, está acontecendo um problema, não tinha esse telefone, era muito raro. Muito raro, exatamente. A pessoa às vezes teria que mandar uma carta que demoraria 15 dias para chegar para depois mais 15 dias ele obter ali a resposta, e às vezes um problema que hoje a gente resolve com 2 minutos, faz uma chamada de vídeo, conversa, e resolve. Então nós temos hoje essa tecnologia e o nosso desafio é saber utilizar para que a gente não seja engolido por ela. E aí eu aproveito para fazer uso dessas palavras. O que é a Assembleia de Deus do Brasil frente a isso? Meus irmãos, vocês que estão atentos, ela simplesmente está atuando sem perder ou preservando seus valores e a sua origem. Você vai chegar lá, você vai cantar os cânticos da harpa. Pode ser que você não veja hoje o ináriozinho na mão, o livrinho na mão lá, porque está exposto. Mas está na tela, graças a Deus, é verdade. Está lá e tudo, mas está lá para você cantar. Se você chegar lá no domingo pela manhã, você vai participar de uma grandiosa escola que tem formado muitos ministros, muitos alunos e muitos crentes convictos, tem formado através da Escola Bíblica Dominical. Mas existe isso na sua igreja? Se você for no outro dia da semana, tem lá um culto de ensinamento. Por quê? Aprendemos que nós temos que ensinar. A base, né, meu moço? A igreja, Assembleia de Deus, tem que ensinar. Precisamos de ensinar mesmo. Tem um círculo de oração que ora. Tem um ciclo de oração, tem um conjunto de jovens, congressos, essas congressos coisas das irmãs. Tudo isso. Quer dizer, isto
é a vida. Esta é a Assembleia de Deus do Brasil, que está, na era atual, ainda preservando os seus valores, continuando com os seus valores. Meu pastor, com quantos anos o senhor começou a pastorear sua primeira igreja, pastor? Olha, eu pastorei... Pergunta difícil, né? Não, mas é porque o senhor falou que lembrou até a data do seu batismo, o senhor não esqueceu, eu falei às vezes. Não é que é difícil, é falar com precisão, né? Não, mas o senhor lembra mais ou menos qual foi a primeira igreja que o senhor pastoreou? A primeira igreja que eu cheguei a pastorear mesmo, eu devia ter aproximadamente meus 23, 24 anos, não como pastor consagrado, mas pastoreando, exercendo o ministério pastoral. Mais ou menos aos 23, 24 anos, eu pastoreei uma igreja que era, por incrível que pareça, era uma igreja advinda da nossa própria igreja lá do Santa Cruz. Entendeu? E era numa vilazinha ali, que mais tarde foi até morada da gente também. Ali tinha igreja lá dentro? Tinha sim, nós atuamos lá. Que isso, meu pastor? Exatamente. Foi antes de vir pro universitário? Pro universitário. De lá foi que surgiu futuramente uma igreja do bairro universitário. Olha só. Eu mudei de residência lá de Santa Cruz e vim morar na região do bairro universitário. O pastor falou, olha, onde vai um obreiro, vai uma igreja. Isso se cumpriu na minha vida. Glória a Deus. Começamos lá também começamos lá. Aí já foi um trabalho em casa, né? E de lá, desse trabalho em casa, começamos em família e tudo. A obra de Deus é assim. E eu lembro que tinha um trabalho ali na casa da sua mãe. Exatamente. Aquela garagem era aberta ali, Era aberta. Eu lembro que a gente ia pra lá, aquela garagem aberta. Você vê dali. Eu lembro. Surgiu mais uma igreja pequenininha, a gente descia ali e atravessava e ia pro Santa Cruz lá a pé. A pé. E atuando como obreiro auxiliar. Nós ficamos bastante tempo, né? E lá eu servi também pastoreando a igreja do bairro universitário um certo tempo. E as coisas vieram a acontecer. E igreja mais afastada assim da casa do senhor? O senhor lembra? Foram muitas. Olha, eu tive experiência pastoreando igreja na região de Venda Nova. Igreja que a gente andava a pé, mas numa escuridão. É porque o ônibus era mais raro, né? E o ônibus, eu chegava do trabalho e andava a pé. E o senhor trabalhava. E assim, eu queria entender isso, pastor, por quê? Porque o senhor trabalhava, né? Sim. Então você tinha seu horário para cumprir, e depois o senhor saía do seu trabalho, ia para casa, deslocava até a igreja. Literalmente. Saía da igreja. Então, assim, isso tudo sem Uber. Sem nada. Que hoje tem Era Uber, né? Sem Uber, sem carro, sem moto, sem nada. Só o coletivo mesmo. Então, como é que o senhor programava? Porque eu falo com o senhor o seguinte, às vezes a gente tem hoje com tantas facilidades e a gente vai conversar com muitos obreiros, não, pastor, porque eu trabalhei e saí do meu trabalho, e às vezes a pessoa hoje não consegue conciliar o trabalho e o chamado. Então, assim, todos os pastores, né, do nosso ministério, a grande maioria, todos eles, né, vieram dentro do histórico que o senhor também passou. Eu queria entender isso, porque, né, essa dinâmica era muito... Ô pastor, a vida espiritual ou a salvação, ela gera isso em nós. Esse desejo ardente de fazer. E a liderança dizia, eu preciso de você ali. Era o suficiente. Não tinha esse negócio de, eu estou trabalhando, vou chegar atrasado, não dá tempo de jantar. Era um privilégio, né, pastor? Pelo contrário, fazer contato. Já vinha banhado do trabalho e chegava em casa só, botava ali um paletó, uma gravata e andava a pé de novo mais ou menos uns 20 minutos até chegar no ponto do ônibus, esperava, chegava, era isso aí. Mas de lá, por exemplo, surgiu a nossa igreja no bairro Flamengo. Nosso pai! De lá desse trabalho surgiu para chegar lá na igreja do bairro Flamengo de carro, demora a passar. De lá surgiu a nossa igreja do bairro Flamengo. Você imagina que situação. Nossa! E muitos obreiros que surgiram de lá. E está lá a igreja bem estruturada, né? Tive o privilégio de conhecer a igreja lá muito bem estruturada, assim, hoje, sim, né, lote próprio,
Tem. E graças a Deus tem até obreiros lá que fazem curso de teologia. Exatamente. Que Imagina a situação. Pastoreei também igrejas nossas, como lá no bairro Califórnia. Aquele dia a gente estava conversando no Califórnia. Também fica nas margens da BR, né? Também. E eu fico imaginando essa BR, né? Hoje, a gente também tem, horário de pico, a BR vai agarrar, eu vou chegar tarde por causa da BR. E a BR não era duplicada? Não era. O coletivo era na hora que queria, né? Não tinha nem a escala de horário, nem nada. Verdade. Não é verdade? E a distância é muito longa. Sim, pastoreei igreja em Três Marias também. A abertura da igreja foi por minha conta, foi eu também que iniciei os primeiros passos da igreja em Três Marias. Você chegou a morar em Três Marias? Não cheguei a morar, mas cheguei a morar durante um mês só para organizar a igreja lá, a abertura da igreja. Depois eu comecei a dar assistência um pouco mais distante. De lá que veio o hábito de pescar? Não, isso aí é tradição de pai para filho mesmo. É mesmo? O pai, quando a gente já ia com ele para os rios lá para pescar e tudo mais. Não. Aí ficou com esse desejo de pescar. Não, o desejo continua até hoje. Eu passei. Está no sangue da gente. Passei uma experiência com o senhor que não foi muito boa, não. Que eu fiquei na margem daquela lagoa de Três Marias o dia inteiro. Eu não pesquei nem uma piaba. Pois é. Tá vendo? Mas é isso aí, é a paciência para pegar o peixe, né? Tem que voltar. Mas aí, pastoreei aqui também no aeroporto, pastoreei, meu irmão, assim, não dá pra gente enumerar muito, hoje. Mas foi uma jornadazinha boa. Mas isso é bom. E eu fico vendo, né, no meu pouco período que eu tenho pastoreado, né, poucas igrejas, o quanto cada igreja deixa na gente. Sim, com certeza. De crescimento. Sim. Você vê os resultados de tudo, né? Sim, e você vê o que você foi após aquela igreja, o que aquilo gerou em você. É verdade. Esses dias eu estava fazendo uma recapitulação, eu deixei um obreiro depois da ETEP e fui embora. E eu estava pensando, porque por mais que você passe situações ali, naquele momento que você está de aflição, de correria, de luta, de guerra, de tantas coisas, perseguições, depois aquilo ali serviu para te amadurecer tanto, que depois você fala assim, gente, quando eu entrei eu era assim, quando eu saí, eu tenho alguns anos só de Santa Cruz, minha barba era preta, pastor. São sinais. Já está branquinho. Mas olha, eu digo, agora, em se tratando de um passado com muito envolvimento e tudo, claro, tem os dias cruentos, né? Dias de muita decepção, que já diz lá o sábio pensador lá que recordar o passado é sofrer duas vezes, né? Mas a gente tem realmente esse histórico na nossa vida de momentos de muita prova de fidelidade, né? A nossa fidelidade a Deus sendo provada, aquelas coisas todas, tudo vieram a surgir. A minha consagração a pastor aconteceu em janeiro de 83, né? Que aconteceu a minha consagração a pastor. Em qual cidade o senhor foi consagrado? Foi aqui mesmo? Foi aqui mesmo, em Belo Horizonte. Foi também por ocasião de uma convenção nacional. Sim. Lá em Nova Vista. E aí, hoje, você poder descrever isso aí e compartilhar até de lutas, de conflitos ministeriais, as pessoas, os obreiros hoje, eu percebo aquele grau de confiança de poder compartilhar com você, recorrer a você, e graças a Deus, aquela experiência vivida, poder ajudar um ao outro, isso é de grande valor. Por isso que eu digo para você, eu não tenho orgulho de liderar hoje um ministério. Hoje eu tenho o prazer, a satisfação de receber de Deus esta grande confiança, de me confiar um cargo de tamanha importância como esse.
Pode ser que para alguns não sejam, porque eles não vivem o que a gente vive. E não teve a história que o senhor teve. Não teve a história que eu tive. Isso realmente. faz toda a diferença, pastor. Então, o que eu te digo, hoje estarmos onde estamos, nos valendo de graças a Deus, não só de uma estrutura, mas de companheiros, dessa família maravilhosa, que se junta a gente nos momentos fáceis, difíceis, né, de prova, de luta, mas que você está ali e pode olhar e ver aquilo que Deus fez com que as suas mãos pudessem gerar tudo aquilo. Isso, o fruto do seu trabalho. Quando você vê que toda a sua dedicação, todo o seu empenho, todo o seu ímpeto teve um resultado. Sim. Que seja na vida de alguém, né? Que seja na família de alguém. Verdade. Né? Que seja na história de alguém. Quando você ouve um testemunho e você fala, poxa, eu participei, orando, intercedendo, dando uma direção. Sim, você vê uma família sendo reestruturada por um conselho. Isso já tem uma satisfação. Nossa, Deus, é outra coisa. Eu digo, quando foi me confiado a responsabilidade de presidir esse ministério, que louvo a Deus por aqueles companheiros que foram os primeiros a dar os primeiros passos também, e a gente, na maioria dos momentos, estando junto também, compartilhando, auxiliando e tudo, né? E louvo a Deus por um legado e louvo a Deus pela continuação de tudo isso, e que a gente tem chegado, pastor, onde nós chegamos, graças a Deus. Esperamos em Deus que a cada dia sejamos melhores ainda. Amém. É claro que vai passando os tempos, vai chegando a velhice, e a gente vai chegar no momento que você tem que passar o bastão mesmo, não tem outro jeito. Eu falo, pastor, eu costumo dizer que a sucessão, ela é natural. O Paulo ele chegou um tempo que ele falou, Timóteo, vem até comigo depressa. É verdade, foi assim. Segundo Timóteo capítulo 4, ele vai chamar Timóteo, que ele já tinha preparado Timóteo durante um tempo, a vida. Sim. E tem uma expressão que me chama a atenção sobre a continuidade ministerial. Ele vira e fala, Timóteo, né, quando ele fala que todos o abandonaram na situação que ele estava, ele vai falar assim, eu deixei Trófimo doente em Mileto. Sim. Ele tinha um ministério de cura, mas ele estava dizendo assim, continua o ministério, continua fazendo, continua a obra. Então, isso aí, essa sucessão é natural. Quando ela vem direcionada por Deus, no tempo de Deus. Por isso que tem que preservar. Mas vai chegar uma época que, se a gente não andar dentro do que a Bíblia diz, se a gente não zelar pela palavra como temos feito, que a sucessão e ela vem como aconteceu Samuel e Eli. Também. Pela guerra. Também. Então, quando ela é natural, como Paulo e Timóteo, que Paulo foi e preparou e Deus entrou, né? Agora é triste quando a sucessão ela vem como a de Eli e Samuel. Porque Eli já estava fora da direção de Deus. Deus exortava Ofni e Finéias, Deus exortava Eli. E em 1 Samuel tem uma expressão que me choca, que ele chama os filhos, fala, filhos meus, não é boa a fama que eu ouço. Vocês fazem pecar toda a cidade. Vocês estão pegando a oferta que é de Deus, vocês estão se prostituindo. Verdade. Aí a Bíblia vai dizer assim, quando o homem peca contra o homem, o juiz o julga. O juiz era o Eli. Mas ele fala, e quando o homem peca contra Deus, quem o julgará? Só que está escrito lá, e os filhos de Eli, Ofni e Finéias não deram ouvidos à voz do pai, porque Deus já os queria matar. Deus falou, não, eu vou substituir. Então, eu louvo a Deus, né, porque dentro da Assembleia de Deus do Brasil, o Senhor tem, né, a cada dia trabalhado na vida dos obreiros, dos pastores, e a gente não tem tantas situações de graças a Deus, Samuel graças e Eli, a Deus. para a honra e glória do Senhor. Quando acontece situações como Paulo e Timóteo, que é debaixo da graça
debaixo da bênção. O próprio Moisés também, passando para Josué. Para Josué, né? a bênção. Né? Você vê que não tinha nem atravessado o Jordão ainda. E é uma honra, e é uma glória, e é debaixo da bênção de Deus, é debaixo da direção de Deus. Isso traz paz. E tem acontecido desse jeito, né? Porque... O pastor, essa nossa conversa, esse nosso bate-papo, isso é muito produtivo, isso é muito bom, porque dá oportunidade para muitas pessoas, de fato, saber a resistência de todo esse fundamento aonde ele pisa e ter confiança de que isso realmente não é uma história, não é um mero conto, é revelar uma verdade que está ali. E que talvez as pessoas não tinham acesso. Porque a gente está, né, fazendo o trabalho dentro dos bairros, das cidades, dos lugares, e às vezes muitas pessoas estão nos ouvindo, pastor, e estão sem direção nenhuma. É claro. Porque estão ouvindo cada um puxando para um lado, cada um falando uma verdade, e essas pessoas talvez caiu agora para nos ouvir e está pensando assim, poxa vida, mas qual local que eu posso ir que tem uma base, que tem uma estrutura, que mantém, né, princípios bíblicos, princípios de vida. E essa pergunta está por aí. Não é verdade? Eu creio que essa pergunta está por aí. Eu até pedi o Wellington, né, Wellington, para colocar embaixo aqui do nosso vídeo. Você vai estar tendo acesso ao endereço das nossas igrejas. Então você que está espalhado aí, né, por Minas Gerais, pelo Brasil, a Assembleia de Deus do Brasil hoje, ela está em todas as capitais, em todos os estados, e ela vai poder te atender, vai poder receber você, eu tenho certeza que vai trazer a bênção de Deus para a sua vida. Pastor, eu queria, né, que o senhor trouxesse uma palavra, né, para essas pessoas que estão nos ouvindo, né, um pouco, né, aí aquilo que Deus colocar no seu coração, né, em nome de Jesus. A gente vai resumir aqui rapidamente. Primeiro, para dizer para os nossos queridos irmãos, tantos quantos hão de nos assistir, um fato interessante. Primeiro, eu quero dizer que, na atualidade, já se conhece igrejas e já se conhece os seus proprietários. Perdoa-me ao dizer isso. Sim. Mas é a verdade. Verdade. Nós vamos encontrar igrejas hoje que ela tem os seus donos. E muitos deles familiares, né? Que vai igual empresa, vai passando de pai para filho. Herança. Igual reinado, né? Sim, é descendência. Complicado. Geração. Mas dizer que a Assembleia de Deus do Brasil não conhece dono aqui na terra. Graças a Deus. Porque não existe dono aqui na terra da Assembleia de Deus do Brasil. Ela ainda se mantém pela sua estrutura que ela foi criada. Igreja é do Senhor Jesus Cristo. Ela é uma parte, ela é um fragmento desta única igreja. Mas, infelizmente, é a modernidade de hoje. Então, lembre-se, nós prezamos bastante pelo nome Assembleia de Deus do Brasil, e eu tenho procurado agora, liderando pelo nosso Brasil, eu tenho procurado fazer com que todos os nossos obreiros sintam essa mesma emoção e entendam a profundidade de que isto tem, que todas essas coisas têm para todos nós. A nossa juventude, eu digo da seguinte forma: ouçam os seus mestres. Eles não têm meramente história para contar, mas eles têm vida para atestar, como atestado para vocês, para que vocês atestem a veracidade. Tem uma história, né, pastor? Exatamente. Tem a sua história, essas coisas não todas. Não cai de paraquedas lá na igreja para assumir a igreja. Tem uma história. De maneira nenhuma. Quebrou muita pedra. Não tente, em momento algum, destruir ou romper aquilo que são chamados de principais valores da igreja em que nós temos hoje para te apresentar. Que seja assim. Se você quer que ela fique mais bonita,
tudo bem, não tem nenhum problema, mas não tente mudar de maneira nenhuma aquilo que nós conhecemos e dizemos de estrutura dessa grande construção que nós defendemos aqui. E digo a todos os nossos companheiros de que continuem lutando, continuem valorizando, nunca se renda. Obreiro do Senhor, crente, nunca retroceda. Você não foi chamado para andar para trás. Você foi chamado foi para andar para frente. Você foi chamado foi para lutar. Então, faça isso em nome de Jesus, porque nós estamos aqui. Estamos aqui para ser suporte, estamos aqui para ser conselheiro, estamos aqui para ser exemplo de todos vocês e estamos aqui como amigo, irmão, conselheiro, até mesmo a palavra pai. Nós estamos aqui para sermos úteis a tantos quantos necessitarem. Falamos em nome da Assembleia de Deus e quero parabenizar a sua iniciativa. Amém, meu pastor. Parabenizar de verdade, porque muitos vão de ocupar esse lugar aqui e vão trazer grandes e boas informações, não só nessa linha, é claro que não, mas informações diversas para edificação de tantos. Amém, viu? amém. Que Deus faça desse canal aqui um canal de bênção mesmo. Viu? Amém, nós recebemos em nome de Jesus, meu amigo. Que Deus te abençoe. Nos ajuda a se inscrevendo aqui nesse canal, né? Aqui embaixo tem um botãozinho de se inscrever. Se inscreva, porque o YouTube ele entende que esse conteúdo que a gente tem produzido aqui é um conteúdo relevante. E ele mesmo vai trabalhar para que esse conteúdo alcance mais vidas, né? Então eu quero conclamar você, né, da Assembleia de Deus do Brasil, você meu irmão de batalha, você que está nessa luta conosco, nos ajude compartilhando e também se inscrevendo aqui, para que eu tenho certeza que através dos testemunhos, através do trabalho que a gente vai fazer aqui, Deus vai abençoar ricamente a sua vida em nome de Jesus. Pastor, esse é o nosso primeiro programa e eu queria pedir ao senhor que fizesse uma oração abençoando, né, a vida de cada um desses nossos irmãos que estão nos ouvindo, né, em nome de Jesus. Vamos orar sim, em nome de Jesus, né? Amado Pai, grandioso Senhor e Salvador da minha alma, é com satisfação, Pai, que eu me prostro diante de Ti nesta hora, agradecido por nos dar uma oportunidade de grande expressão como esta, Pai, de poder aqui levar uma informação a tantos quantos, Pai, estarão a nível de poder acessá-la, que o Senhor possa abrir portas para eles ouvirem, assistirem, abrirem também as portas do coração, que eles sintam mais influenciados, mais encorajados, e que o Senhor use deste veículo, Senhor meu Deus, fazendo com que através dele seja engrandecido o teu nome e que a tua palavra seja deveras recebida em cada coração, que haja, Pai, através das mensagens, através desse convívio, que haja, meu Deus, um reavivamento em cada coração. Abençoe, Senhor, cada um dos nossos queridos irmãos e ouvintes, assistentes desse nosso trabalho aqui. Cada um, assim te oramos e pela fé entregamos nas tuas mãos. É no nome de Jesus, Pai Santo. Amém, Jesus. Amém. Graças a Deus. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe em nome de Jesus Cristo.